hora de acionar o nosso analista de internacional, Ivan Kleber, diretamente de Londres. Bom dia, Ivan. Seja muito bem-vindo. Muito bom tê-lo conosco. Bom dia, Daniel. Bom início de semana para você, aqui para toda a bancada da Revista Oeste e também, principalmente, para a nossa audiência. Sempre uma alegria estar por aqui, Daniel. Bom recebê-lo para a nossa conversa aqui com a nossa audiência, com Marcelo Rocha Monteiro, que também está chegando por aqui, Marcelo Suano, com a Guta Pini e com a Berenice Leite. Mas eu começo trazendo o primeiro ponto para a nossa conversa nessa manhã, Ivan, porque o PCC está tentando criar células em países da Europa, segundo relatórios da Agência da União Europeia. O que revelam mais aí esses relatórios? Daniel, revelam que nós estamos em um estágio na União Europeia muito semelhante a que estávamos em relação aos Estados Unidos há um ano e meio atrás. Ou seja, as autoridades na União Europeia já não conseguem mais conter este avanço do PCC no velho continente. E por isso, então, as investigações estão sendo ampliadas, as apreensões, as coordenações entre os países estão sendo ampliadas. É muito provável, Daniel, que, obviamente, em off, isso, né? As agências europeias já estejam buscando informações com as agências americanas. É de interesse também dos Estados Unidos contribuir com essas agências europeias, uma vez que agora o PCC foi classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos. Recentemente, o porta-voz da Europol, ele declarou que não chega cocaína na Europa sem o intermédio, sem a logística do PCC, e que o PCC recebe por essa logística armas que vêm do Paquistão. Então seria uma troca, né? O PCC entrega a droga produzida em vários países da América Latina, Bolívia, Peru, Colômbia, passando por rotas do Brasil, e em troca ele recebe essas armas. Daniel, o que chama a atenção é tanto toda vez que se fala da presença do PCC na Europa, é impressionante como o Porto de Santos é sempre citado como uma possível rota. É algo que eu acredito que as autoridades brasileiras precisam levar a sério, porque se elas não fizerem o trabalho de casa, as agências europeias, agora as autoridades americanas, todos estão de olho no que está acontecendo ali no Porto de Santos. Já não são mais denúncias isoladas de uma matéria aqui, outra ali, de algum jornal internacional. Nós estamos com agências europeias muito atentas a essa rota, né? Outros portos geralmente são citados também, como principalmente o Porto de Belém, lá no Pará, e também de Fortaleza, mas o Porto de Santos realmente parece que entrou na lupa dessas agências europeias. Então, o PCC, ao longo dos anos, veio construindo uma rede de conexões na Europa, que vai desde a máfia albanesa até mesmo a 'Ndrangheta, que é a principal máfia italiana, e justamente fazendo esse trabalho de logística para a entrega da droga no continente europeu. Daniel, a União Europeia ela dispõe de alguns dispositivos muito semelhantes aos Estados Unidos para classificar uma organização, por exemplo, como o PCC, como organização terrorista. Os meios que a União Europeia faz é um pouco diferente, né? Para colocar isso em prática, é um pouco diferente dos Estados Unidos. Mas, atenção, relatórios como esse da Europol ajudariam o mundo político da União Europeia, sustentariam uma eventual decisão do mundo político da União Europeia de classificar o PCC e, eventualmente, o Comando Vermelho também como organizações terroristas. Por isso que a gente precisa acompanhar. Como eu disse, essa classificação não é iminente, isso não está ainda na mesa da União Europeia, que se reúne uma vez a cada 6 meses para discutir situações, né, como essa. Nessa reunião de julho agora, na próxima, eles não irão discutir o PCC, mas já existe uma pequena possibilidade de que pelo menos o assunto seja levado na próxima reunião de janeiro do ano que vem. E para isso, essas investigações são extremamente importantes, porque aí sim, nós teríamos Estados Unidos e União Europeia num cenário, quem sabe daqui a um ano e meio, onde o PCC e o Comando Vermelho seriam classificados como organização terrorista. Principalmente o PCC, viu, Daniel? A presença do Comando Vermelho ainda não é tão forte quanto a do PCC no velho continente. Deixe-me trazer aqui o Marcelo Rocha Monteiro para a nossa conversa contigo. Primeiramente, bom dia, Marcelo, bem-vindo. Bom dia, Daniel, bom dia, Ivan, bom dia ao nosso público, um bom início de semana para todos. Ivan, essa questão do Comando Vermelho é porque o Comando Vermelho tem um modus operandi um pouco diferente do PCC, mas o que eu
eu quero te perguntar é o seguinte: Santos é o maior porto do Brasil, o Brasil é o maior país da América Latina. Queria saber se chama a atenção aí na Europa, se é discutido, se é mencionado, né, se é mencionada a inoperância do governo federal brasileiro, porque cabe ao governo federal o policiamento de portos, aeroportos, fronteiras em geral, né? E o que vem acontecendo no Porto de Santos, né, quando você começou a falar da presença do PCC na Europa, a primeira coisa, antes de você mencionar, a primeira coisa que me veio à mente foi exatamente o Porto de Santos, porque a gente sabe que a droga ali sai com uma facilidade extraordinária, né? E o governo parece absolutamente inoperante. Então eu queria saber se isso faz parte da discussão aí na Europa, porque os países europeus estão pagando, aparentemente, pela inoperância, né, do governo brasileiro, estão sofrendo as consequências disso. Bom dia, professor Marcelo, sempre muito bom estar aqui com o senhor. Olha, abertamente ainda não é discutida essa questão da inoperância do governo brasileiro, até porque muitos países da União Europeia têm um alinhamento ideológico muito grande com o atual governo do Brasil. Agora, essa situação que vem sendo jogada, falo do lado europeu, com aquele exemplo, né, da poeira debaixo do tapete, já começa a ser muita poeira, o tapete já está começando a formar um morrinho ali que não dá para esconder. Então, quando nós temos declarações como essa do porta-voz da Europol, repito, para quem não está acostumado com o nome, Europol seria uma espécie de FBI da União Europeia. E quando ele faz essas denúncias, porque na verdade trata-se de uma denúncia, ele sim está mandando uma mensagem para o mundo político brasileiro: olha, não dá mais para sustentar. Quando ele diz que praticamente 100% da cocaína que chega na Europa passa pelas rotas do PCC, obviamente que 100% não passa pelo Porto de Santos, mas passam pelas rotas do PCC, e o PCC detém o domínio, né, desse tráfico da América Latina para a Europa, ele está mandando um recado claro: olha, acredito que teremos que ir pela mesma linha dos Estados Unidos com essa questão da classificação do PCC e intensificar, né, esse trabalho investigativo e de punição. Nós temos algumas parcerias da Polícia Federal do Brasil com algumas polícias aqui da Europa, principalmente com a Itália, só que, professor Marcelo, isso não será o suficiente para abafar o debate público aqui na União Europeia. Tá? A parceria de uma prisão, de um carregamento aqui, de um barquinho ali, não será mais o suficiente. Nós já passamos desse estágio onde uma prisão aqui, outra ali, poderia acalmar a opinião pública e as autoridades europeias. Então, eu acredito que agora, no segundo semestre de junho, ainda mais com as proximidades da eleição no Brasil, esse assunto vai ganhar força, sim, aqui na União Europeia, até porque também nós estamos vendo uma ascensão de uma direita aqui na União Europeia que quer o combate ao narcotráfico, que quer trabalhar com os Estados Unidos para acabar com o narcotráfico. Então, eu acredito que nos próximos meses a gente tenha um debate mais amplo sobre, como o senhor bem definiu, essa ineficiência do Estado brasileiro em controlar ali o tráfico pelo Porto de Santos. Daniel, devolvo para você.